focados? Vamos dar início ao Pod Foco, o podcast da Focada, onde tu encontras o foco necessário para deixar a tua marca no mundo. Eu sou a Natália, estrategista de marca e marketing, estou aqui com o meu sócio na vida e nos negócios também, né? Meu marido, Lucas, nosso especialista em tráfego pago e vendas. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para conversar sobre um assunto que é excepcional para todo o empresário, no caso, né, Lucas? Sensacional. Hoje eu tenho que ler porque o currículo é de peso aqui, tá? Então hoje estamos com Ciríaco Neto, casado com Júlia, empresário, mentor, especialista em empresas autogerenciáveis. Ciríaco transformou uma barraquinha de lanche em um dos melhores restaurantes de comida saudável no Nordeste. Ele é sócio e diretor de 2 empresas, uma no segmento empresarial e outra no setor de alimentação, a Tudo de Brownie, onde também aplica práticas de gestão de crescimento sustentável e fortalecimento da marca. Já impactou mais de 500 empresas em seus treinamentos e acumula, pasmem, mais de 3.000 horas de atendimento individual com gestores e donos de empresa. E aí, né, temos muito para falar dele. Bem-vindo, Ciríaco. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de poder estar aqui e para ter esse papo com vocês e poder levar conhecimento para você que está aí nos ouvindo. Então, pega caneta e papel, que hoje... Conteúdo vai ser extenso. Legal. Ciríaco, para começar, conte para nós um pouco a tua jornada, por favor. Eu comentei que tu abriu lá uma barraquinha de comida, se tornou um dos melhores barraquinhas de comida saudável da região lá. Comente um pouco sobre ti, Ciríaco. Lucas, a vida inteira sempre tive uma veia empreendedora na nossa casa, né? Minha mãe, empresária, meu pai também. E dentro da estrutura a gente sempre foi muito esforçado. Só que ao longo da vida nem minha mãe nem meu pai estudaram. Então não tinha referência de estudos. Eu achava que só trabalhar era o suficiente. E aí dentro da estrutura, minha mãe tinha uma loja de roupa. E eu vi uma oportunidade de abrir uma loja de roupa infantil. E a partir daquele dia eu comecei a empreender. Passaram-se mais ou menos 2 anos com a loja de roupa. Veio uma oportunidade de comprar uma barraquinha de lanche. E aí eu disse, cara, peraí, eu fui fazer conta, né? Na época eu gastava quase R$400. Isso em 2009. Era quase um salário mínimo que eu gastava nesse negócio. Porque tinha uma vitamina de açaí que era incrível, um Guaraná do Amazonas que era sensacional, tinha uma clorofila e tinha um morango turbinado. Cara, eu tomava muito isso, que eu era, na época, eu sempre fui muito atleta e tal, eu era triatleta, então aquilo pra mim fazia muito sentido. E dentro dessa estrutura, a pessoa que era o dono da barraquinha era meu compadre e ele tava saindo, e era na calçada da minha loja de roupa. E aí eu disse, cara, minha mãe disse assim, ó, se não for ele, eu não quero ninguém aqui. Aí eu disse, cara, R$400 a menos, eu posso tomar conta do negócio, tá? Rapaz, o negócio vai dar bom, vai dar bom. E aí eu fui e comprei a barraquinha, cara. Ó, só pra vocês entenderem, com 11 meses de barraquinha, aí eu consegui juntar R$24 mil para dar de entrada no apartamento da casa de praia que a gente tem em Muro Alto, Porto de Galinhas. Nossa. E eu disse, cara, que tá mina de ouro, esse negócio é bom. E, enfim, aí participei de um evento de campeonato de jiu-jitsu. Meu amigo, eu nunca faturei tanto dinheiro num dia só, como nunca. Eu disse, meu irmão, isso aqui, o negócio é bom. E aí foi nessa estrutura, apareceu a oportunidade de alugar um ponto em outro bairro, né? E o que virou o jogo para mim? Eu nunca tinha sido bom de gestão financeira e de gestão empresarial em um contexto. Mas eu era muito bom de empreender. E o que acontecia? O fluxo de trabalho das pessoas lá estava sendo implantado a refinaria e o estaleiro. E aí dentro dessa estrutura, as pessoas iam trabalhar entre 5 e 7 horas da manhã. Só que a barraquinha começava às 8. E aí eu disse, não, vou abrir a loja quando os clientes estão passando. E aí era dentro de uma comunidade carente chamada Sovaco da Cobra. Já ouviram falar de Sovaco da Cobra? Eu nunca vi cobra ter sovaco, mas era Sovaco da Cobra. E aí, cara, eu comecei, aí era eu que atendia, então, tipo, o atendimento lá em cima, né? Muito comunicativo, já conhecia muita gente por conta da loja de roupa. E aí foi por isso que o negócio decolou tão rápido. E aí vamos abrir uma filial, eu queria abrir uma loja de roupa e uma lanchonete, um do lado da outra, a mesma estrutura. E eu comecei a reformar e tal. E aí, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade de me candidatar a vereador na cidade. Na minha cidade lá eu sou muito conhecido e tal, tenho um network muito bacana. E eu era vice-presidente da Associação dos Moradores. A gente conversou, né? Eu
sempre tive esse lado social e até hoje faço parte de um projeto social aqui em Balneário Camboriú, Container Solidário. Eu sempre participei de ações como essa. Então, tipo, sempre um coração de servo. E aquilo ali mexeu comigo, eu fiquei naquela. Minha mãe e meu pai falou, filho, eu tinha 23 anos. Se você entrar aí, são um ninho de cobras. Você tá amadurecendo num segmento profissional e tal. Será que não é melhor você botar sua energia e seu dinheiro? Porque eu ia ter que gastar tudo que eu tinha preparado ali para poder fazer o negócio. Sim. Aí foi quando eu decidi. Só que aí, quando eu terminei as 2 obras, eu não tinha dinheiro para poder fazer a mobília e comprar os equipamentos dentro. Ou eu fazia a loja de roupa ou eu fazia a lanchonete. E aí eu tinha um amigo que era chefe de cozinha, que ele falou assim, cara, abriu uma sanduicheria saudável e tal, que a gente poderia fazer algo nesse sentido assim, só que a gente aproveitaria o nome. Porque o nome do restaurante da barraquinha chamava Super Siri. O nome é siríaco, né? Mas todo mundo me chamava de Siri. Sim. E aí a gente colocou hambúrguer de Siri, salada de Siri, omelete de Siri. Cara, foi incrível. Imagina que a gente tá em Itapema, né? A Nereu Ramos, ou ali a Atlântica, era do lado, a minha era na Avenida Brasil, assim dizendo, ponto. Sim. E aí, cara, era muito perto da praia, então, tipo, via muito turista para poder comer produtos de carne de Siri. E aí foi que o negócio... Deslanchou. Cara, era fila de espera, irmão. Legal. Saiu para um pontinho pequeno, depois de 1 ano eu aluguei uma sala maior, depois no 3º ano eu fui para uma sala, aluguei 3 salas e fiquei com a esquina inteira. E aí, parceria com a rede Smart Fit, quando chegou, me procurou. A Selfit também, tinha parceria com o pessoal da Selfit, o box de CrossFit. Eu fui pioneiro na implantação do CrossFit em Pernambuco. É uma CrossFit chamado Tribus, que veio dos Estados Unidos e tal, os caras trouxeram para Pernambuco. E aí a gente foi parceria, eu patrocinava atleta de vôlei de praia, de futevôlei, de jiu-jitsu, de fisiculturismo. Tinha muito atleta de fisiculturismo. A gente chegou a ser patrocinador master de um circuito de corrida de aventura, que era pedal, nado e trilha com mapa e bússola. Então, ou seja, você ficava fazendo assim, cara, a gente colocou 10 equipes numa prova. Que legal. Só da empresa. E aí a gente decolou, cara. Foi muito incrível. Só que o problema é que não tinha gestão. Chegar lá foi fácil. Sim. O difícil foi manter quando chegou a crise. Né? E aí, quando chegou a crise ali de 2014 para 2015, o governo de Dilma ali, ó, todo o movimento. E aí, em vez de eu buscar ajuda e tentar entender como fazer aquilo ali, eu tinha o ego, a arrogância e prepotência muito alto. Eu achava que o negócio, como era muito fora da curva, eu achava que aquilo não ia me atingir. E aí a galera começou a ir embora, foi demitida, muita gente pegou o dinheiro que tinha e barreira de entrada é baixa, todo mundo começou a abrir pontos de comida, lanchonete e tal, aí abriu um food park também, e aí 3 food park numa mesma avenida próximo de mim, aí eu comecei a dar desculpas de que a crise, os funcionários são tudo ruim, não tem pessoas boas, é muito difícil de lidar com gente, não tem como concorrer com food park, não tem como concorrer com toda a infraestrutura que existe lá de parquinho, música ao vivo, enfim. E aí eu contava várias histórias para não ter feito a minha parte como um dono de empresa. Né? Eu era dono, mas eu não era gestor. E aí, cara, foi declínio abaixo. E aí entrei na depressão e tristeza, coloquei pessoas para trabalhar e não organizava, não fiscalizava. Aí você começa a perder o ânimo do negócio. Você começa a não ver mais as coisas fluindo e tal. Aí eu entrei no ciclo da autossabotagem e fui definhando, até que em julho de 2017 eu já estava pagando quase 1 mês atrasado de salário dos meus funcionários. E eu disse assim, senhores, não faz sentido eu ficar aqui, a gente trabalhando e não conseguir nem pagar. Sim. E aí eu decidi fechar a operação do restaurante e fiquei só com as refeições congeladas, que era um produto novo que a gente estava lançando, que era de alimentação personalizadas e também de produtos customizados. E aí, nesse contexto, foi a hora que eu comecei a pedir ajuda. Apareceu uma pessoa na minha vida, ela falou assim, cara, tem 3 coisas que você precisa fazer. Você precisa fazer um treinamento de inteligência emocional, você precisa fazer um cursilho, que é para você poder se conectar mais com Deus, e você precisa fazer um processo de coaching para poder te tirar dessa tua inércia de procrastinação, de começar as coisas, parar no meio do caminho e não fazer o que precisa ser feito. E aí, meu irmão, 11 meses depois, mesmo os 11 de novo, olha só, 11 meses depois, eu já tinha conseguido abrir 16 pontos de venda para vender as refeições, e eu fiz um mercado inteligente que tinha um freezer, um micro-ondas e toda a estrutura. Então, tipo, era um autosservice. O que foi estourar
sei lá, 5, 6 anos à frente, depois, nessa questão que tem hoje, que a gente vê muito, né? Eu já fazia isso ali nos boxes do CrossFit, que CrossFit tem poucos alunos e não tem estrutura para ter uma lanchonete. E aí, do box, eu fui levado para casa de produtos naturais, enfim, saí colocando em toda a cidade. E aí foi quando eu entendi que o jogo, quem estava afundando o jogo era somente a minha mentalidade de dono de empresa. E aí eu tinha que transformar a minha mentalidade em gestor de empresa. E aí foi quando eu comecei a estudar. Eu li, quando eu saí do treinamento, dia 6/3/2018, eu lembro como hoje, eu tomei uma decisão que eu ia me tornar um empresário de sucesso, mas eu ia me tornar um gestor de alta performance. E aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão financeira, sobre recrutamento e seleção, sobre gestão de pessoas, gestão da qualidade. Fiz várias certificações. Em um ano, eu li 24 livros. Não, melhor. De março a dezembro, eu li 24 livros. Eu nunca tinha lido um livro na vida. Cara, e a leitura muda a identidade do ser humano, né? Com certeza. Cada vez que você lê um livro, você não é a mesma pessoa mais. Você muda de pessoa, você muda de identidade. Você vai aumentando a capacidade. E aí eu digo que foram as 3 coisas que mudaram a minha vida, que são as 3 coisas que eu uso muito hoje, né? Identidade, processo e resultado. Perfeito. Identidade, processo e resultado. Se você conseguir construir uma identidade forte, você montar os processos adequados, seja ele na sua empresa ou seja ele na sua vida pessoal, criar os hábitos cruciais, os chaves, você vai ter o resultado. Né? E aí são resultados grandiosos, de longo prazo, mas tem que ter os resultados de curto prazo. Sim. E na tua jornada, tu acreditas que desde aquele inicial até montar ali o Super Siri, todo aquele processo, até depois desse autoconhecimento, foram esses pilares? Ou tu acha que no início era diferente e depois mudou um pouco, enfim? Cara, no início eu achava que era só vender. Vende que passa, já viu? Vende que passa, né? Vende que passa, vende que passa. E eu acreditar, pronto, eu conheci o Érico Rocha em 2014. Eu conheci o Fórmula do Lançamento ali. Minha conta no Facebook Ads é de 2014. Então eu já fazia anúncio lá atrás quando ninguém fazia, ninguém sabia o que era. Daí eu era muito bom de marketing, de venda, de experiência do cliente e de marca. Meu brand era... Eu já fazia public post. Public post. Public post. O pão era um formato... Produção, se puder, coloca aí a foto do pão. O pão era um formato de um siri, cara. Todo mundo que ia lá postava. Legal. Então, tipo, eu saí na Globo, NE10, todos os portais de mídias, tanto de mídia de massa de televisão, quanto de mídia de comunicação de publicidade. E era algo que eu achava que aquilo ali era o suficiente. Sim. E aí, pra mim, naquela época, o que funcionava era isso. Sim. Marketing, vendas, branding, posicionamento. Isso pra mim era o que funcionava. Sim. Só que, meu amigo, ter isso tudo, mas não ter gestão... Vai por água abaixo. Cara, não faz nada. Você fica escravo do trabalho. Sim. E eu era escravo do trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo. Quem trabalha com comida sabe. Não tem descanso. Ou melhor, quem trabalha com comida, que não tem gestão e não tem uma equipe autogerenciável, não tem descanso. E era o que eu não tinha. Né? E aí, acho que essa foi a primeira parte. E na segunda parte, o que me fez mudar o jogo foi a gestão. Você fala assim, cara, gestão de quê? Gestão de tudo. Perfeito. É gestão de desperdício, é gestão de pessoas, é gestão financeira, é gestão da própria vida, é gestão do relacionamento. Sabe como é que faz gestão de relacionamento? Como? Vou te ensinar pra tu pegar eles. Normalmente a gente fala assim, né? Ah, eu te amo. Oh, amor, eu te amo. A gente fala eu te amo toda hora, né? Mas o te amo, ele tem tons, não tem tons? Sim. A mesma coisa é para você poder medir a gestão de quanto a pessoa se sente amada. Porque não é sobre como eu acho que ela se sente. É como a pessoa se sente. Então, quando você quiser saber se ela tá se sentindo amada, você tem que perguntar para ela, amor, hoje, no dia de hoje, de 0 a 10, quanto você tá se sentindo amada? Se ela falar 10, bote que é 5. Se ela falar 7, pode botar 0. Se ela disser 5, tá menos 5. Se ela disser 0, pode preparar que vai ter que fazer alguma surpresa de amor para poder subir esse indicador. Agora, se ela disser, tô me sentindo muito amada, nota 100, nota 10, muda ou não muda? Com certeza. Ou seja, fazer gestão do próprio relacionamento. Porque não é sobre como eu acho que ela se sente, é como ela se sente. E aí, cara, por isso que eu falei, eu me tornei um gestor de alta performance. Tudo para mim tem que ter indicador. Eu não faço nada sem ter um indicador.
E a minha esposa fala, meu filho, pare de se cobrar. Por exemplo, eu tenho um indicador de quantos dias na semana eu fiz o meu plano bíblico. Eu tenho quantos dias na semana eu dediquei para a escrita. Eu estou escrevendo meu livro. Legal. Quantos dias eu dediquei tempo para escrever o livro? Quantos dias eu fui para academia? Quanto de tempo eu fiz? Qual é o outro que eu tô mapeando agora? Academia. Ah, tá. Leitura de livros, que eu parei de ler. Sabe quando... Eu aprendi sobre isso também, né? Não adianta você aprender muito e não coloca para fora, isso fica ruim. Só que acontece, eu perdi o hábito. Sim. No ano de 2024, eu li 7 livros. É muito pouco para uma pessoa que vinha lendo de 20 a 25 livros por ano. Sim. E aí agora eu tô querendo voltar agora com mais força e tá difícil. Porque é muita demanda, é muita ação e tal. E aí eu não quero me sabotar. O que é que eu faço? Coloco um marcador para gerenciar e faço a gestão disso toda semana. Depois eu vou mandar para vocês a ferramenta. Tem ela em PDF, tem ela em planilha. Eu gosto de PDF, que todo dia no meu devocional eu vou lá e marco. Sim. E aí o poder do tarefa cumprida, do check. Do check. Check. Isso é fazer gestão da própria vida, cara. Legal. Dentro desses processos de gestão empresarial, quais são os pilares que tu vê assim como fundamental para uma empresa pequena, média ou grande manter o seu ritmo e até crescer? Cara, eu acho que o primeiro ponto zero é o domínio pessoal. Tá? Se o dono da empresa ele não se cuida, se ele não tem autoconhecimento, se ele não se desenvolve, se ele não faz terapia, se ele não tem um coach, se ele não tem um mentor, ele está demonstrando que ele se sente autossuficiente. Então, por quê? A empresa é o reflexo do dono. Não tem como. Se o dono é um cara fazedor e tal, a equipe dele ou faz ou ele demite. Mas se ele é um dono permissivo, se ele é um cara que não consegue dizer não, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a manipular ele. Ou se ele é o contrário, se ele é grosso, se ele é rípido, não sei o que vai ter? A equipe dele vai ter a mesma coisa. Sim. E aí, dentro do contexto, o pilar principal é a gestão pessoal, domínio pessoal, né? Preciso ter isso. O segundo é ter uma cultura forte. Legal. Cara, sem cultura, sem você dedicar tempo, energia, dinheiro para fazer rituais de cultura, para poder investir em reuniões, porque não sei se vocês sabem disso, mas parar uma equipe para fazer uma reunião, para fazer um alinhamento, é investir. Sim, com certeza. É investir na cultura. E tem gente que fala assim, eu vejo muito pessoal, não, negócio de fazer reunião, isso é um negócio de perder tempo. Isso para mim é ego e é prepotência. O cara não sabe o valor que existe em fazer uma reunião de alinhamento. É de apresentar as metas da semana, é de fazer uma apresentação de resultado de final de mês. Então, tudo isso é cultura, né? E aí, dentro da estrutura, a gente chama de domínio pessoal, cultura e estratégia. Cara, tem que passar tempo, dedicar tempo à estratégia, cara. Não adianta nada, é igual aquela... Não sei se vocês já viram uma metáfora que chama do lenhador musculoso e o lenhador sábio. O lenhador musculoso, fortão, grandão, vão competir para ver quem consegue derrubar a árvore primeiro. Aí o lenhador sábio inicia o projeto, ele tá lá, afiando o machado. E o lenhador forte lá, tome um lado, tome do outro, tome um lado, tome do outro. Daqui a pouco, o sábio vai lá e 3, 4, 5 machadadas, daqui a pouco ele de novo afiando o machado. Meia hora de prova, o musculoso está totalmente fadigado, conseguiu avançar em um determinado momento, mas não tem mais força como teria antes. Enquanto o sábio foi lá e afiou o machado, e quando chegou na mesma meia hora, o sábio conseguiu derrubar a árvore e o musculoso não conseguiu. Sim. Isso é dedicar tempo para a estratégia. Isso é se preparar para enfrentar o mercado. É fazer análise do número. É entender como é que é o comportamento. É olhar para trás. É fazer a gestão disso. Né? Então, para mim é domínio pessoal, cultura organizacional e gestão. Que tem a ver com planejamento, organização e dentro dessa estrutura. Você passear em cima desses 3 pilares, cara, não tem como. Né? E aí você vai desenvolver pessoas... desenvolver processos, você vai desenvolver relacionamentos, porque, cara, relacionamento muda o jogo. A gente faz parte da comunidade do BNI. Cara, o BNI muda o jogo, véio. A gente tá vendo toda hora depoimento nosso mesmo, né? De quanto o nosso negócio evoluiu depois que a gente tava fazendo parte de um ambiente de relacionamento. Com certeza. Aí você fala pro empresário, convida o empresário para não, vou passar amanhã lá até 9 horas da manhã, vou acordar mais cedo. Cara, isso aí é prepotência. Sim. É arrogância.
O cara dizer que não precisa de relacionamento, cara, né? Talvez ele não consiga. E talvez a empresa dele não esteja na hora, aí tudo bem. Sim. Mas será que é? Ou Sim. será que é somente preguiça? Ou desculpas, no Ou caso, desculpa. né? Às vezes é preguiça, porque às vezes o cara não consegue porque ele não tá bem fisicamente. Sim. É uma coisa que eu aprendi também que não tem como, né? A gente tá falando aqui de metodologia e tal, mas se fisicamente o cara não tá bem, eu fui agora fazer meus exames, eu tava acordando totalmente exausto. E aí eu disse assim, cara, será que eu tô com problema? Eu tô entrando em depressão. Comecei a pensar que o problema tava comigo. Eu disse, cara, eu sou o cara que desenvolve pessoas, que faço isso, que faço aquilo e não tô conseguindo. Aí eu fui no médico. Chegou lá o médico e falou assim, ó, filho, quando você acorda, o teu cortisol tá em 7,5. O ideal é 18. Ou seja, tu acorda morto. Aí o que é que tu faz? Toma um monte de café, toma um pré-treino pra ir pra academia, toma um estimulante, aí fica se entupindo de café. Quando na verdade teu problema tá porque tuas vitaminas não tá boa. Aí tem que cuidar também das vitaminas. Né? Então, ou seja, não adianta nada você querer só ter metodologia, conhecimento, só que teu físico não tá bem. Sim, tudo é uma questão de prioridade, no final das contas, né? A gente conversa bastante sobre isso, assim, porque, consequentemente, como comentaste, se o físico não tá bem, não está dando prioridade para isso, o foco é o negócio, né? Então, o negócio está performando, né? Entre aspas, tu está ali te dedicando e tudo mais, mas tu não estás bem. Em algum momento, a conta vai chegar. E vice-versa também. Se daqui a pouco tu estás, não, vou focar só em mim. E deixa o negócio de lado, deixa ele se tocar sozinho. Claro, sem uma gestão, né? Sem esse processo, tem que ter alguém também ali. Consequentemente, também cai por água abaixo, né? Então, é toda uma consequência, como tu comentaste. E o negócio, ele justamente tem essa ligação com o dono, né? Com quem está à frente. Então, essa questão de a gente ter uma alta performance, que é algo que tu fala bastante, implica diretamente no negócio, implica nos resultados, no final das contas ali, né? Total. E o último que eu digo que é o último, que é o central de tudo, é a espiritualidade. Independente de fé, de cada um, de religião e tal. Mas o fato de você ter uma fé inabalável, cara, no mundo dos negócios não dá pra você só acreditar nos números, só acreditar nas planilhas. Se você não acreditar no seu negócio, se você não tiver fé que aquilo ali vai dar certo, se você não tiver... Eu sou cristão, então eu acredito muito em Deus. Cara, se Deus não me disser assim, filho, vai, faz, eu não faço. Se eu não sentir paz no meu coração, eu sei que alguma coisa está errada. E todas as vezes que eu tentei, eu me arrependi. Então, por isso que a espiritualidade, você dedicar tempo para orar, para poder agradecer, para poder pedir também. Tem que te pedir. Aí dizer, não, Deus já me dá muito. Aí eu vejo o cara tem problema de merecimento. Ele não merece pedir ao Pai, né? Sim. Ele não merece pedir aquilo. Então, ou seja, cuidar da parte espiritual muda o jogo, cara. Muda o jogo, porque independente, a crise está dizendo que vai ter crise, que vai acontecer, mas, cara, você confia no seu negócio. Tá com o alicerce forte ali, né? Se a gente não acreditasse no nosso negócio, né? Provavelmente a gente estaria até hoje tentando encontrar um concurso público ou trabalhar para alguém, mas com um sentimento reprimido. Poxa, eu poderia ter aberto a minha empresa de marketing brand e por algum motivo eu não tive coragem. Por quê? Tua fé estava fraca. Sim. Né? Empreendedor é um cara de fé, cara. Não tem como. Você tem que pagar todos os impostos, fazer o que tem que ser feito, pagar toda a tributação que a gente tem que pagar e mais ainda todos os encargos trabalhistas que existem para poder manter uma equipe. Cara, é um absurdo, velho. A nossa política, né? A nossa economia, ela não é favorável para o empreendedorismo. Ela tem mais bloqueio para isso. Né? Então, ou seja, tem muita gente que não vai com medo. Sim. E aí, se você não tem uma fé, né? Uma espiritualidade, você não tem um Deus que te fortalece, cara, você não consegue enfrentar esse mar de selva, não. É muito difícil. Sim. Com certeza. E a questão do propósito por trás também, né? Que vai ao encontro disso, que eu penso assim. A gente conversa bastante também sobre esse assunto, porque querendo ou não, se tu não estás com isso, tem a questão da fé. Obviamente, tu vais acordar, tu vais agradecer, ter todo esse processo. Só que para além, tu tens que ter algo claro na tua mente. Porque se não tiver algo claro, tá, não adianta, eu vou ter fé pra o quê, né? O que vai me movimentar hoje, enfim. Então, também é algo que tu comenta bastante no quesito de alta performance, quando a gente pensa nessa função de pensar justamente o que eu quero da minha vida, o que eu quero pro meu negócio, o que eu quero em alta performance como num todo, né? E aí, consequentemente, o propósito é algo que move juntamente com a fé e tudo mais, né? Total. E aí quando a gente tá no dia a dia, né? Eu vou falar isso que eu sou empresário, né? A gente tá no dia a dia, a gente de vez em quando se perde desse propósito. Porque
porque a gente está tão preocupado em pagar os boletos, de poder cumprir as coisas, de poder atingir o faturamento médio, para poder atingir um ponto de equilíbrio e tal. E a gente às vezes esquece porque foi que a gente abriu o nosso negócio. Né? Existe um propósito, cada empresa existe por um propósito. Às vezes inicia por uma necessidade só de pagar a conta, mas isso vai até um certo nível. Depois o cara começa a ter amor por aquilo, porque todo mundo que tem uma empresa hoje, ela resolve um problema no mundo. Né? Abençoa a vida de outras pessoas, abençoa o negócio de outros negócios. Né? Então, dentro da estrutura, se você está muito ali no caos, sem conseguir pensar direito, com confusão mental, com muita coisa, muito incêndio para apagar, você se perde desse propósito. E aí começa a ser não ter mais não ter prazer no que faz, né? E a gente acaba ficando com um sentimento de obrigação. E a gente esquece porque foi que a gente fez. Eu estava agora num seminário esse final de semana, e aí a pessoa que estava pregando lá é o fundador do Legendários, o Chip. E ele falou assim, aonde foi, ele estava trazendo para as pessoas, né? Aonde foi que você se perdeu do seu propósito? E eu vi muitas pessoas que estavam lá voltando lá, volta lá, vê onde foi que você aconteceu. Aí eu fui entender como foi que eu construí a minha empresa de consultoria. Né? E eu lembro, como hoje, como todas as imagens muito claras, eu fechando a porta e entregando a chave do prédio e pagando os pedreiros que fecharam a porta. Eram 3 portas, 3 salas, eu fechei as salas e entreguei e fiquei com uma. E aí eu me lembro que lá eu falei assim pra mim, cara, eu não tolero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver essa vida, só que eu não sei como fazer. Eu preciso de ajuda. E aí eu comecei, isso era em junho, comecei a falar disso. E eu conheci a pessoa em dezembro. E aí em março eu fui no treinamento de inteligência emocional e de março de 2018 pra cá, cara, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus todo ano, 10 anos em um, 10 anos em um, 10 anos em um, 10 anos em um. Tanto na minha vida, principalmente na minha vida, né? Mas também na vida das pessoas com quem eu tenho ajudado. Sim. Porque existe um propósito. Sim. Não, e tu colocas energia naquilo, né? Às vezes a gente comenta, a gente tem um mentor também, né? Às vezes a gente comenta pra ele, olha, aqui vai ser acelerado o negócio, não fica esperando que a gente vai ficar pensando, daqui a um ano a gente vai fazer tal coisa. Não, daqui a um mês, o que a gente já consegue fazer, né? E tudo mais. Porque, consequentemente, se a gente começa a botar energia, é como tu comentaste, 10 anos em um, 10 anos em um, e aí tu vais fazendo aquilo ali, vai te alimentando também, consequentemente tu tens mais propósito, tens mais vontade e tu colocas mais energia ainda. E os frutos vão sendo colhidos também nessa jornada, né? É bem isso, cara. Muda o jogo. Muda total. Muda o jogo. Hoje dá pra dizer que o empreender é um empilhar de pratos, né? E aí a gente precisa ter pessoas para isso. Se tu pudesse voltar com a cabeça que tu tem hoje, lá para trás, lá no Ciríaco que se fazia tudo, achava que era venda por venda e era isso. Qual que é o recado que tu daria para ele? Vai estudar. Por que eu falo vai estudar, né? Porque, cara, a partir do momento que você entende, você não precisa saber de tudo, mas você entende o que você está fazendo, facilita você montar uma estratégia, facilita você poder buscar soluções. Porque às vezes o cara está passando por um problema e nem sabe como é que resolve. É a mesma coisa que eu estava falando antes de começar, né? Falando sobre inteligência artificial. A inteligência artificial é muito bom, dá pra fazer várias coisas. Tá, mas tu sabe usar ela, tu sabe fazer as perguntas, sabe treinar ela. Se tu não souber treinar ela, porque tu não entende os fundamentos, tu vai realmente não vai conseguir usar ela. Então, acho que eu diria para o Ciríaco lá atrás, que só focava em 3 pilares, assim dizendo, né? Cara, vai estudar os fundamentos da gestão empresarial. Legal. Isso é o que vai fazer o teu negócio ir para outro nível. Legal. Hoje a gente tem muitas empresas que não passam da barreira dos 3, 5 anos. Né? Porque hoje no Brasil, muitas vezes, quando tu vai abrir um negócio, tu abre por necessidade. Né? Que comentou, para pagar a conta. Só que isso, as pessoas, muitas vezes, estão no CLT, começam a empreender para pagar a conta, para ser aquela renda extra, começam a se apaixonar, que nem o Ciríaco lá atrás, e, pô, isso aqui é a máquina de dinheiro, começa a colocar tempo, dedicação e tudo, e chega um momento que elas ou estagnam ou acabam declinando com o tempo, tá? O que eu vejo é que tem um desafio muito, muito particular da maioria dos empresários de sair daquela posição de faz tudo. Porque quando a gente começa, obviamente a gente faz tudo para ter uma margem maior.
tá? Qual que é o principal desafio com uma pessoa que está começando hoje, que não tem muita visão de como gerir uma empresa, ela pode fazer para não cair nessa vala comum de pessoas que ficam investindo demais o seu tempo em vez de investir recursos na empresa para a empresa crescer? Tá. Não existe fórmula mágica para isso, tá? Porque cada negócio existe uma peculiaridade. Então, por exemplo, tem estudos que trazem que para você poder contratar um funcionário e ele se pagar num segmento de alimentação, você tem que faturar no mínimo R$18.000 para cada funcionário. Então, imagina, se eu faturo 10 mil, eu vou contratar um funcionário, como é que essa conta fecha? Não fecha, né? Por isso que eu estou falando que não existe uma fórmula mágica. O que é que existe? Existe um limite de atividades. Por exemplo, o cara fica preso para poder crescer porque tem uma limitação. Eu não consigo atender mais clientes, eu não consigo organizar a gestão financeira da minha empresa, eu estou pagando as contas com atraso porque eu não consigo pagar as contas em dias. Então, nesse primeiro momento, nesses 3 primeiros anos, é adaptação para o que está acontecendo. Por exemplo, tem um cliente agora que a gente está fazendo uma mentoria com ele, que ele é a esposa e tem mais uma pessoa que dá suporte. E aí tá faturando legal, as coisas estão fluindo bem. Eu disse, cara, tem que parar de fazer essas atividades. A gente foi lá, fez um inventário de tarefas de tudo que ele fazia, tudo que ela fazia e tudo que a pessoa que trabalha com ele fazia. Aí daqui a gente montou uma estrutura, tirando tudo que não era pertinente para ele, montamos um organograma para poder dividir a empresa em setores, colocamos cada um deles em uma liderança para poder trazer ali uma consciência e tipo assim, mesmo você sendo líder, você vai fazer várias tarefas operacionais, só que você é responsável por isso. Da parte comercial. Aí você vai ficar no administrativo, você vai fazer parte disso aqui. Aí vai fazer compra, aí vai fazer lançamento de nota, vai fazer... E aí dentro da estrutura... Primeira coisa que você tem que fazer é estruturar um organograma para poder ter clareza do que é que você faz. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que faz. Eu faço tudo, mas tudo o quê? Então, dentro da estrutura, e às vezes, normalmente eu escuto assim, ó. A gente tem horas que a gente bate cabeça, faz os dois a mesma coisa. Por quê? Não está bem definidas as atividades e atribuições. Sim. E aí, dentro dessa estrutura agora, a gente está montando lá, cada um dos donos, né? O casal, cada um vai ficar com um setor e a gente está contratando um auxiliar que vai dar suporte para os dois. Então, ou seja, algumas atividades que era dele vai ficar com a auxiliar e outra vai ficar com ela. Então, automaticamente já tirou muitas tarefas operacionais e que eles vão precisar só coordenar essa pessoa. Então, a hora de construir isso é justamente quando você vai ter no faturamento. Tem que vender. Tem que ter alguém focado 100% em vender. Cara, se não tiver alguém vendendo, a empresa vai quebrar. Sim. Eu não consigo mais atender cliente. Ou seja, aí já tem um indicador. E aí, normalmente, trazer perfis complementares. Por exemplo, lá nessa empresa, a gente está trazendo uma pessoa conforme e estável. Que é uma pessoa que vai organizar, que vai deixar tudo padronizado, que vai cuidar das coisas, porque ele é influente e ela é estável. Só que ela é estável com baixa dominância. Então, tipo, ela não tem o poder da ação, de ir para cima, de fazer acontecer. Já ele faz 10 mil coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não faz nada. Então, deixa tudo pelo meio do caminho. Então, aí, ó, uma peça-chave. Então, não existe uma fórmula mágica, existe tudo isso. Mas o segredo para você construir uma empresa não, né? Uma equipe, não existe empresa autogerenciável. Existe uma equipe autogerenciável. Porque uma empresa, ela precisa de ter alguém ali sempre regendo ela, funcionando. Se não tiver um dono, ou um CEO, um diretor, esqueça, essa empresa vai quebrar. Independente do porte que ela tenha. Tá tendo até umas discussões agora, né? Falando sobre o Flávio Augusto, falando que para os gurus parar de falar de empresa autogerenciável e outras pessoas falando que não, enfim. Eu concordo, eu sou uma pessoa que eu não gosto desse extremismo. Mas eu acho que existe sempre um contexto. Qual é o contexto da empresa? Porque dependendo do contexto, sim. Eu já vi empresários que colocaram um diretor e foram tirar um ano sabático. A empresa ficou autogerenciável, sim ou não? Sim. Então, por que o Flávio Augusto está falando não existe? Não faz sentido. Sim. Flávio Augusto tem a vida dele. E, inclusive, tem vídeo dele, de Flávio Augusto, falando que ele foi embora e a empresa dele cresceu. Sim. Que discrepância. Mas é porque ele é Flávio Augusto, ele está falando a sumidade. Não, eu não concordo. Por isso que não existe fórmula mágica. Existe contexto e momento de empresa. Maturidade do empresário. Por exemplo, tem empresário que eu tenho empresários, olha só. Eu tenho empresário que fatura 30 milhões por ano e não sabe escrever direito. Não sabe mexer na planilha. E aí? Como é que faz? Eu vou tratar essa pessoa do mesmo jeito?
O cara fatura 33 milhões no ano. É muito, não? É muito, sim. Cara, e o cara, ou seja, visionário, empreendedor, a autoconfiança dele lá em cima, ele vai lá e faz acontecer. Mas quando você parte para a parte da gestão da organização, ele falou para mim assim, cara, eu não tenho... Estavam falando para ele assim, você tem que fazer reunião de radar e tal, não sei o que. Aí eu disse, tá, e quem foi que disse que você não tem? Só tem outro nome, olha aqui. Eu mostrei para ele o que ele tinha e tal. Aí tem que ter um CRM. Eu disse, não, você tem um controle aqui das pessoas. Só porque ele não entende as palavras e ele não sabia que tinha. Sim. Ou seja... por quê? Tá todo mundo falando aí, cara, por isso que a gente comentou, tem que ser muito responsável, porque o empresário, quando tá comigo, cara, eu cuido dele, liga pra mim, às vezes, 10 ou 11 horas da noite. Cara, vou demitir a pessoa amanhã, descobri que ela tá indo fazer entrevista na concorrência. O que é que tu acha? 11 horas da noite, o cara me ligando pra torar essa dúvida. Domingo, não quero fazer investimento em comprar uma franquia tal, não sei o que lá. Passei com o cara 1 hora no telefone e disse pra ele, irmão, não tome decisão desse jeito. Peço os dados, peço os números. Ou seja, se esse cara não tem um mentor, ele ia pagar 250 mil reais numa franquia, sem nem ver o DRE da empresa. Eu disse, você é louco? Não faça isso, cara. Sim. Né? Então, ou seja, não existe isso. Agora, existe você construir equipe gerenciável. É fácil. É só você ter líderes que sejam congruentes com a cultura organizacional, com os valores da empresa, que tenham uma mentalidade de dono. Aquilo ali, essa equipe vai ficar gerenciável. Então, essa estrutura que tu fala, ela começa a partir de um esforço de uma pessoa que gera um faturamento, que traz uma pessoa, organiza um setor, gera mais faturamento. É como se vamos trazer um jogo de videogame, tu vai desbloqueando níveis, né, com pessoas estratégicas, correto? É isso aí. E hoje tu teria basicamente assim, geralmente não digo que uma ordem exata, mas geralmente as principais cargos que as pessoas elas acabam adquirindo quando a empresa vai expandindo é um vendedor, é um gestor de projetos, é a parte de tributação. Tu tem mais ou menos isso mapeado? Cara, mais uma vez, tá? Não existe fórmula mágica, porque cada empresa, cada ser humano, ele tem uma característica. Por exemplo, eu já peguei empresa que o cara era extremamente analítico, extremamente focado em números e tal. E ele falou assim, cara, eu não tenho um saco de desenvolver time comercial. Eu preciso de contratar um diretor comercial para fazer isso. Então, dentro de um contexto, é justamente você completar, trazer pessoas que complementam suas habilidades. Porque imagina, você trazer 2 pessoas que têm a mesma característica, 2 vendedores para tocar a empresa. É um aperreio. Quem vai fazer a parte administrativa? Quem vai cuidar da parte sistemática do negócio? Quem vai cuidar da parte de documentação da empresa? Então, sempre é de acordo com a necessidade. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que ajustar é o dono. Cara, quem é o dono? Qual é a característica dele? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Cara, eu tenho um empresário meu que ele disse assim, cara, eu não quero ficar na gestão do negócio. Eu quero ser um vendedor. Aí tá tudo bem. Beleza, contratamos um gerente comercial, contratamos um gerente administrativo e colocamos ele num conselho para aconselhar os 2 gerentes. Mas ele não faz a gestão do negócio. E ele é o vendedor, ele vai pra rua todo dia ele vende, velho. Todo dia ele vende. E tá tudo bem, faz ele feliz, ele gosta de conversar. Cara, você para conversar com ele, é um perreio. A calca é pra durar 1 hora, 2 horas e meia, se você deixar. Mas por quê? Não é sobre a fórmula de ter sucesso no negócio. Não, pô, é como eu faço o meu negócio servir a mim. É como eu faço o meu negócio servir a mim. Na minha empresa, a minha esposa é totalmente estável e eu sou totalmente fluente. Então, dentro do contexto, o que foi que eu fiz? Amor, você vai cuidar da parte de administrativa, da parte financeira, da parte contábil e deixa a parte de quem vende sou eu. Pode deixar comigo que aqui tá tudo certo. Então, existe o equilíbrio disso. Né? Existe um movimento para isso acontecer. Mas no começo, por exemplo, a gente tá tudo de brownie, a gente tá fazendo tudo. Né? Cara, a gente foi fazer um evento, eu fui fazer conta, né? Cara, a minha hora hoje é R$ 1.500. Eu fui lá, passei 8 horas, a gente faturou X. Quase que eu choro. Porque a conta não fecha. Sim. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque a gente tá começando pequeno. Mas a nossa meta é ter espalhado no Vale do Itajaí 6 unidades. Onde a gente vai... Você vai ser tudo de brownie para todo lado. Vocês vão ver o mundo rosa passando para tudo que é lado. Por quê? Existe um modelo de negócio que foi projetado. Eu projetei o negócio. Tem uma gestão, tem uma estratégia, tem uma cultura forte. E quem desenhou a cultura, a missão, visão e valores foi ela.
Eu disse, você vai ser a CEO desse negócio. Eu vou ficar na direção até um certo ponto, mas eu vou ficar como conselheiro. O meu objetivo é ficar como um conselho. Você é a cara do negócio. Então, eu quero que você tome conta disso. Então, precisa ser de dentro para fora. Os teus valores, o que é que vai fazer? Agora a gente vai contratar uma pessoa para ajudar ela na produção. Porque agora a gente vai alugar uma nova sala e tal, vai ficar a coisa mais linda do mundo, não sei o quê. Então, dentro do contexto, a gente vai precisar de ter uma pessoa ali para ajudar ela nesse sentido. Então, esse é o próximo passo. Sim. A empresa tem que abrir em janeiro. A gente já é restaurante 5 estrelas no iFood e ganhamos o título em 19 dias. A gente ganhou o título de super restaurante. Tem empresa que está por aí, doceria que está por aí, que tem anos e não tem esse título. Sim. Mas a gente se comunica com o cliente, a gente manda bilhetinho, a gente manda informação, a gente fala com o cliente, a gente tem... A nossa cultura é a cultura de acolhimento. É amor em forma de doce. Né? Tudo de brau, né? Tudo de bom. Aí, quando a gente vai dar tchau para pessoas, como é? Eita, travou. Tudo de bom pra você, né? Sim. Tudo de brownie pra ti. Tudo de brownie pra ti. Não é tudo de brownie, é tudo de brownie pra ti. Legal. Então, ou seja, a gente já tá criando essa senso de marca. comunidade e tal, para poder as pessoas se sentirem nesse contexto. A gente entende os fundamentos de fazer um negócio crescer com identidade, com identificação do público, né? Mas, ou seja... Tudo é um processo. Sim. Cara, eu fico pra morrer quando eu tô ali trabalhando na operação. Fico, porque minha hora de trabalhar é muito mal, mas eu tenho um sonho pra isso. E eu tô investindo as minhas horas que eu poderia estar pagando, recebendo em outras empresas para fazer consultoria e mentoria, para poder fazer esse negócio dar certo. Porque eu sei que daqui a 3 anos a gente vai estar em outro patamar. Talvez até não esteja onde eu tô sonhando. Sim. Mas eu acredito num Deus maior. Eu acredito na força do trabalho duro, com esforço e com estratégia. E eu acredito em você usar os fundamentos. Legal. 2 pilares que tu bateu muito aqui durante nossa conversa. Um deles foi relacionado à vida plena, que trouxe justamente a gente saber quem a gente é, a gente ter fé, a gente ter a consciência de quem nós somos, já que a empresa surgiu de nós. E o outro é relacionado à alta performance, né? Saber o que eu preciso fazer, quais os conteúdos que eu preciso ter para ter uma alta performance. E como esses 2 aspectos eles impactam na produtividade de uma empresa, na alta performance de uma empresa. Né? Dá para até utilizar, por exemplo, um exemplo de uma empresa que não tenha essas características por trás e outra que tem. O quão impacta isso numa empresa ter autoconhecimento e vida plena? Vou usar a mesma frase de novo, tá? Depende. Por quê? O que é igual... Provavelmente você já ouviu falar essa frase, né? O que é sucesso pro Lucas? O que é sucesso... Desculpa. Natália. O que é sucesso para Natália? Sim. O que é sucesso para Ciríaco? Hoje, o meu próximo sucesso é a gente ter a nossa primeira filha. Esse é o meu próximo sucesso. Né? E fazer tudo de brownie crescer, fazer a empresa crescer. Esse é o meu próximo sucesso. Então, dentro do contexto, o seu sucesso é uma coisa que é diferente. E alta performance é a mesma coisa. Vida plena é a mesma coisa. Porque se eu não tenho isso claro, né, do que é importante para mim, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me traz felicidade, que me deixa feliz, automaticamente eu não consigo ter clareza do que eu preciso fazer para ter alta performance. Por exemplo, tem muita gente que... eu quero ter alta performance nos negócios e na vida pessoal. Tá, mas beleza. Qual é esse resultado que você quer? Como é que você vai saber que chegou na alta performance? Como é que você vai saber que isso chegou lá? Aí vamos colocar indicador. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ter indicador. Sim. Eu quero ter sucesso, alta performance no meu negócio. Isso seria ter a minha equipe deixando um lucro de 20%. Olha, já temos um indicador. Na minha vida pessoal, eu quero ter mais saúde. Tá, mais saúde quanto? Eu quero poder praticar atividade física 5 vezes por semana. Eu quero ter um corpo pesando 75 quilos. Então, tudo isso precisa ser muito bem definido. Então, eu sempre profetizo na vida das pessoas e falo, né? Fala, Lucas, meu gestor de alta performance. Por quê? Eu sei que o Lucas tá dando o seu melhor para acontecer. Talvez ele não tá ainda como ele quer. Aí é onde eu digo que a gente fala é desengravidar essa alta performance, né? Da pessoa dizer exatamente como é que ela quer. Descreve feito aqui, como é que seria isso aqui, quando chegar lá. Porque senão a gente fica correndo atrás do rato, pensando, quando chegou lá, faturou os 2 milhões no ano,
agora eu quero 4. Aí não celebra isso, não entende isso, não vive aquilo e fica sempre na ambição, na ambição, na ambição, na ambição. E aí acaba perdendo a essência da vida, né? E aí ter vida plena é justamente isso. É você poder ter definido o que é prioridade e você cumprir as suas prioridades. Porque uma coisa eu coloquei como prioridade ir para a igreja aos domingos, mas eu não estou conseguindo ir. Ou seja, vai ter um gap na tua vida plena. Mas, pô, tu colocou lá que a minha vida plena é eu poder fazer meu devocional de manhã e todo domingo eu ir à igreja. É eu poder ter um dia na semana de eu sair com a minha esposa para namorar, para a gente poder se divertir. É eu poder, todos os dias à noite, eu chegar em casa às 6 horas da noite para brincar com meu filho das 6 às 8. Por ter 2 horas com ele ali de tempo de qualidade. Pronto, você definiu isso. Isso é ter vida plena. É você entender o que é importante para você, né? E viver aquilo. Aí, onde está o desafio, né? Por exemplo, a gente fala assim, vida plena para mim é poder eu viajar 2 vezes no ano e poder todo final de semana poder beber sem limites. Tá tudo bem. Essa é a vida plena dele do hoje. Talvez não vai ser a vida plena dele do futuro. Daqui a uns 20 anos talvez não seja. Daqui a pouco isso aí não vai mais caber. Sim. Mas aí cara, eu aprendi eu fiz uma pós em neurociência que o professor falava assim, ó. O problema é que as pessoas acreditam que elas não vão mudar. E elas acreditam que os valores não mudam. Que o caráter não muda. Olha só. Tem muita gente que fala assim, né? Vou quebrar essa crença da galera. Será que caráter não muda? Faz uma reflexão. Lembra quando tu era jovem? O que é que tu acreditava? Tu acreditava no que tu acredita hoje? Tu fazia as mesmas coisas que tu fazia? O que tu era antes, tu fazia hoje? Mudou. O teu caráter mudou. Tu tá valorizando outras coisas. Tu tá buscando outras coisas. Então, dentro da tua estrutura hoje, não é sobre caráter não se muda, valores não se muda, não é. Quem eu quero ser. Porque quem você quer ser amanhã, você tem que começar a agir como se fosse hoje. Por exemplo, quando eu quebrei, eu só consegui ser mentor de outros empresários porque eu fui a transformação na minha vida e na minha empresa. Hoje as pessoas acreditam em mim porque eu decidi lá atrás, por exemplo, eu ia trabalhar de bermuda, tênis e camiseta, uma farda. Porque era a farda que conectava com o meu público. Para poder eu estar aqui agora falando com o empresário, eu tenho que andar bem vestido, de blazer, cabelo cortado, barba bem feita. Então, não posso estar andando de qualquer jeito. Eu tinha um cabelão aqui assim, ó, surfista, um corretão de prata. Cara, não faz sentido. Para poder conectar com o empresário, eu preciso estar falando a mesma língua dele. É a mesma coisa. De ter a vida plena que você quer no futuro, você precisa agir hoje. Começar hoje. Eu quero ter, por exemplo, a gente vai engravidar. Eu comecei a fazer exames agora porque a gente quer engravidar. E aí, se eu fosse deixar a gente vai liberar em novembro. Se eu fosse deixar para me cuidar só em novembro, como é que seria? Não ia funcionar. Não ia funcionar. Ou talvez não funcionasse, talvez desse certo e tudo bem. Mas a probabilidade de dar errado era muito pior. E aí, esse é o problema. Pequenas e médias empresas não têm um planejamento. E o pior que seja o planejamento, o fato de você ter um planejamento é melhor do que quem não tem. Se vai dar certo ou não, vai depender de outros fatores. Mas você tem um plano. Sim. Você sabe para onde você está indo. Você sabe a vida que você quer levar. Você sabe. Então, ter um plano de vida ou ter um plano estratégico para a empresa. Por isso que a gente fala muito no planejamento estratégico. Planejamento estratégico, porque precisa se ter um norte. Como é que eu vou saber se eu estou indo certo ou indo errado? Sim. Como é que eu vou saber se eu não fizer isso? Então, por isso que eu sempre falo, cara... eu vejo muitos gurus que falam assim, não, tem um método que vai transformar o seu negócio, tarará. Cara, eu acredito que existe uma linha que vai trazer o norte, mas cada negócio é um CNPJ e um CPF são 2 entidades, sim ou não? Sim. Marcam a identidade. Sim. Você reconhece um CNPJ por um número. Existem 2 CNPJs com o mesmo número? Não. E por que vai existir um método que vai funcionar em todas as empresas? Agora, existem fundamentos que precisam ser cumpridos que vai levar isso para sua empresa. E aí é o acompanhamento de perto. Por exemplo, dentro da metodologia que a gente aplica, tem muitos empresários que vão lá, aprendem a metodologia, vai no treinamento e não contratam um especialista, um mentor para poder acompanhar. 80% desses que não contrataram não conseguem ter resultado.
Diz que a metodologia não presta. Agora, 80% de quem contratou dobraram o faturamento em um ano. Sim. Eu tenho casos reais. Agora, em janeiro, um cliente mandou para mim. Ano passado, em janeiro, ele vendeu 1.200.000. Esse ano ele vendeu 2.600.000 em mesmo janeiro. Que é um dos piores meses do ano. Por quê? Existe um fundamento por trás. A gente passou um ano inteiro construindo a máquina de venda dele. Um ano inteiro, pau, e ele é executor. Tipo assim, eu falava com ele agora, daqui a 2, 3 dias ele já mandava, tá pronto. Qual é o próximo? Tá pronto, tá próximo, tá pronto. Claro, era o momento dele. Um cara muito inteligente, um cara muito fora da curva. Tem esses outliers, não dá pra gente levar muito a sério, assim, né? Levar como parâmetro. Mas não tem o que fazer. Não existe. Tem uma frase que eu gosto muito, que mudou minha vida, que é assim, ó. Conhecimento que não vira comportamento é inútil. Porque não adianta nada eu chegar aqui, vocês pegarem esse podcast que a gente tá falando pra vocês aqui e não colocar em prática, não agir. Sim. Só vai ter resultado se você colocar em prática. Então, todo conhecimento que não vira comportamento é inútil. E tem que estabelecer processos também, né? Isso tudo que tu comentaste agora, tem um método. Perfeito. Tem que aplicar aquele método, tem que estabelecer processos para serem executados. Às vezes o pessoal acha, tá, fiz um planejamento. Tá tudo lindo, eu tenho minha meta aqui, eu quero alcançar determinada questão, mas não estabelece coisas para conseguir cumprir com aquilo ali. E aí, consequentemente, isso também acaba indo por água abaixo, não é mesmo? Total. O mágico da gente ter uma metodologia para aplicar é isso. Porque isso vai te dar um norte para poder aquilo fluir. E o ponto, né? Sempre revisitar. Só que o desafio é que a gente acaba ficando no caos do dia a dia, a gente não para poder afiar o machado. Sim. E aí isso faz toda a diferença. Vamos olhar o método. O que foi que a gente planejou? Como foi que fechamos agora, né? O trimestre em março. Como foi que fechou o trimestre? Qual foi a meta que a gente colocou? O que a gente tá fazendo? Abril, passou. Quantos por cento a gente atingiu da meta? Sim. Tem que revisitar o planejamento estratégico pelo menos uma vez no mês. Se tu não olhar para as metas do mês, esqueça. E aí, ó, é o básico bem feito. Na maioria das empresas que eu vou é meta na parede. Vamos colocar aqui qual é o objetivo do ano, qual é o objetivo da semana e é post-it na parede, cara. É post-it na parede. Ah, eu vou ter que fazer um BI e tal. Beleza, o BI é bom. Mas se não tem... Tem a frase do Cortella que fala assim, né? Capricho. Capricho é você fazer o melhor que se pode com o que se tem. Então, se não tem um BI, vamos botar uma cartolina na parede, vamos escrever lá na mão, colocar lá o indicador, colocar a meta e todo dia ali vai lá e anota. Quanto custa isso? Sim, imagina. Vai gastar, sei lá, R$30. Ou um quadro branco com umas quadro canetas. branco, caneta. Sim. Né? Então, ou seja... E aí, a gente contratou, né? Lembro pra vocês, né? A importância de ter uma orientação. A gente abriu empresa em janeiro. Em março, a gente contratou uma consultoria financeira. Só que aí acabou que a gente percebeu que essa consultoria financeira, ela sabia muito bem a parte de precificação, mas ela não entendia de iFood, ela não entendia do negócio. Aí foi o que a gente fez. Vamos contratar um dos maiores especialistas em docerias do Brasil. Cara, tudo que ele tá falando pra mim na reunião, eu entendo. Eu sei. Mas eu entender e saber atualizado como ele tá, ele passa o dia inteiro só falando com o dono de docerias. Na primeira reunião que a gente fez, ele me explicou como faz para fazer conciliação bancária com o iFood. Se tiver alguém de comida aqui que tá olhando, vai dizer assim, como é que faz isso? A mágica você conseguir fazer isso. Quem é de comida sabe o que eu tô falando. Ele disse que passou 2 anos para descobrir isso. Cara, só o fato da gente ter dito isso ali pra gente na primeira reunião, já pagou a mentoria. Já pagou. Porque eu não ia ficar quebrando cabeça, que eu ia ficar. Porque financeiro tem que bater centavo por centavo. Sim. Se não ficasse ali, eu ia ficar encucado. Cara, o iFood tá me roubando, o iFood tá, não é íntegro. Eu ia ficar julgando a ferramenta. Agora, isso aí fica pra se alguém do iFood ver, tá? Vocês precisam ser mais transparentes, cara. Não faz sentido ter uma ferramenta que não transparece, principalmente para pessoas que trabalham com comida. Que a maioria delas são pessoas que são muito bons cozinheiros, são muito bons doceiros, que não entendem nada de gestão. Aí vocês mostram um indicador dizendo que vai vender o tanto, que vai cair líquido tanto. Quando a pessoa vai lá na conta não tá, brincadeira, né? Brincadeira, iFood.
Sensacional. Já estamos batendo o tempo, tá? Eu acho que foi um podcast muito proveitoso. Foi diferente, né? Foi basicamente uma aula que a gente teve aqui sobre gestão de negócios, gestão de pessoas e afins, né? Sirico, eu queria que tu desse uma mensagem final aí para quem está nos escutando, para quem tem tá naquele momento, muitas vezes, de parar para estudar, para aquele Sirico lá atrás, para começar a progredir no sucesso na carreira e na vida. Eu poderia falar algumas coisas, né? Mas eu acho que a primeira coisa que você precisa ter como empreendedor é humildade. É humildade para pedir ajuda. E entender que você vai precisar de pessoas em determinados momentos que vão te ensinar uma etapa do negócio. Por exemplo, vocês são empresas que ensinam uma etapa do negócio. Quantos clientes de vocês tiveram não conseguiram ter sucesso porque vocês traziam os leads, faziam as coisas acontecer, mas o comercial não funcionava? Ou o cara fazia tudo, estava lá certinho, só que o financeiro do cara não cobrava direito. Né? Então, ou seja, tem etapas na vida. E aí o meu conselho que eu dou para vocês é: procurem pessoas especialistas que possam fazer diagnósticos e mostrar possibilidades de resolução. Porque hoje você pode estar precisando de um posicionamento, você pode estar precisando de atrair mais clientes, mas talvez você está precisando somente cuidar do que você já tem, porque você já tem todo o dinheiro em casa, você já tem um lucro muito bom, só que você não faz gestão disso. Você tem que procurar alguém financeiro. Você está com problema de cultura? Cara, procura pessoas que são especialistas para te ajudar. E aí, dentro desse contexto, é entender que ajuda externa é igual andaime. Sabe como é que funciona o andaime? Eu tô fazendo obra lá agora. Vocês já tentaram alugar um andaime? Não. Cara, é caro. É caro. É caro. E muitas vezes você aluga lá o andaime e às vezes o cara usou lá meia hora e depois ele guardou. E ficou lá e tu tá pagando a diária do andaime. É caro, sim ou não? Porque você não tá usando, mas quando você tá usando ele, vale a pena. Sim. E aí o que acontece? Você contrata um andaime, alugou um andaime, fez a obra, terminou a obra. Se você deixa a obra depois de pronta, tudo reformado bonitinho com o andaime lá, o que é que vai acontecer? Vai servir? Não. Né? Então, ou seja, contratar pessoas que são especialistas, que vão te dar aceleração para tu construir mais rápido. Isso vai fazer diferença. E aí, dentro do contexto, é utilizar os andaimes na hora certa. Contrata um andaime de marketing brand, contrata um especialista em gestão de pessoas, contrata um especialista de gestão financeira. Seria que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Tá tudo bem, não tem problema, vai estudar. Tudo tá nos livros. Vai ler. Eu não tenho tempo para ler. Então você não quer ter sucesso, irmão. Tu não quer pagar e não quer estudar? Não tem então, prioridade. Não tem prioridade. Né? Então, eu acho que o meu recado seria esse. Peça ajuda externa. Todo empresário precisa de ajuda externa. Por exemplo, agora a gente tá lá em casa. A gente tá fazendo terapia. O terapeuta é uma pessoa incrível. Inclusive tá acompanhando eu e minha esposa. Porque a gente tá passando por várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma consultoria financeira, de planejamento financeiro para a questão de investimentos e tal, e organização financeira pessoal. E a gente agora contratou um mentor de docerias. Por quê? Eu sei que com esses três aqui eu tô cuidando da minha mente, tô cuidando das minhas finanças e tô cuidando do nosso negócio. E aí a gente tem um outro que cuida da nossa parte espiritual, que é Deus, né? E aí a gente faz parte da igreja, vai no culto, faz parte do legendário, faz parte do grupo de relacionamento com homens. Por quê? Ajuda externa, cara. Um homem não pode andar só. Um empresário não pode andar só. Tem que ter ajuda externa. Se não tem dinheiro para contratar uma consultoria, vai pro BNI. Cara, o BNI é uma faculdade de metodologia. Eu tô impressionado quanto se usa esse método dentro do BNI. Sim. Tenho aprendido muito, tanto para minha empresa quanto para minhas mentorias. Então, o recado é esse. Procure ajuda externa. Sensacional. Faça as honras. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada, Sirico, por todos os ensinamentos. Com certeza o pessoal deve ter tirado diversos insights aí para aplicar na vida e nos negócios também. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, nas redes sociais também. Lá no Instagram é Focada na Marca. Sirico, qual é o teu @? @SiriacoNeto_. Perfeito. A gente vai colocar aqui na descrição também, que daí fica mais fácil de vocês encontrarem e acompanhar o Sirico também. Lucas, mais alguma informação para passarmos? Seria isso. Fique ligado nos próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera!